Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais um vídeo trazendo informações para vocês sobre tudo que está acontecendo no meio político aqui no nosso país. Agora estou trazendo aqui informação para vocês do Faroeste Brasileira, deixando aí todos os créditos para eles e também trazendo informações para vocês sobre o Banco Master, sobre o ministro Dias Toffoli. É isso mesmo, o ministro viajando com o advogado que está também fazendo parte do caso do Banco Master. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, já deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Dias antes de impor sigilo máximo ao processo que envolve Daniel Borcaro e outros diretores do Master, Banco Master, no STF, o ministro Dias Toffoli fez uma viagem internacional com figuras ligadas ao banco. O magistrado foi a Lima, capital do Peru, assistir o Palmeiras, seu time, na final da Taça Libertadores da América. Segundo o jornal O Globo, a ida e a volta não foram em voo comercial. Toffoli utilizou o jatinho privado do empresário Luiz Oswaldo Pastore. No mesmo avião estavam Augusto Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça do governo do presidente Lula, e o ex-deputado Aldo Rebelo. Arruda Botelho, além das afinidades futebolísticas, é advogado de Luiz Antônio Bou, diretor de compliance do Banco Master, e um dos presos na operação da Polícia Federal que levou Borcaro à cárcere. A decretação do sigilo, no caso, feita por Dias Toffoli, atendeu um pedido apresentado, adivinha por quem? Pelo próprio Botelho, que estava com ele no avião. O que eu acho, e Felipe, abro contigo, é que perderam toda a vergonha. Não estão aí com nada. Olham para você e falam assim, ó. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade, né? É um tapa na cara. E é impressionante, são o quê? 6, 7 horas de voo até Lima, e eles não tocaram no assunto, no processo dele, nada. E é engraçado, a gente percebe que o sigilo 4, né, que foi colocado, são 5 sigilos. E essa nomenclatura de sigilos, não sei se vocês se recordam, quem fez isso foi o Barroso em julho. Não existia isso antes. Não existia. Eu não sabia que tinha antes. Não, tinha graus. Ele tem 5 tipos de sigilo. Começa pelo 0. Então ele vai até o 4. Mas então, por isso são 5. 5 é normal. O sigilo 1, ele vai só para ver os documentos pessoais. O sigilo 2 é para não ver o processo. O sigilo 4, você não consegue nem ver quem é o advogado que está atuando no processo. Tudo risco preto. Você não consegue acessar, você não consegue ver o despacho, concluso para despacho, você não consegue ver nada. Igual eu disse, você não consegue ver nem o nome das partes. Então, eu não sei nem se, por exemplo, se tem alguma esposa de algum ministro atuando no processo, que não me causa estranheza, já que já foi advogado do caso. Você não consegue nem ver os patronos. Eu não consigo ver quem está sendo investigado nesse caso. E impressionantemente, depois de 4 meses, né, foram viajar, né, infelizmente o Palmeiras perdeu, só um parênteses à parte, mas é totalmente um descaso. E eu até trago uma outra reflexão, que o Fachin, ele tá tentando fazer aquele código de conduta, né, que eu acho um absurdo, que aí os outros ministros estão... Não precisa de um novo código de conduta, a gente já tem a Constituição Federal, a gente já tem o CPP para poder falar quais são os limites do ministro do STF. A gente não precisa de um código de conduta, a gente já tem um amplo direito que já garante que o STF tem que ir até aqui, mas não. Aí eles tentam fazer isso sim é balão de ensaio, na minha visão, isso sim é balão de ensaio. E para concluir infelizmente, isso está surpreendendo cada vez menos, né, Segré? Quando a gente vê esse tipo de informação que o ministro do STF pega um jatinho com uma pessoa que está sendo investigada. Infelizmente, isso... Você fica puto da vida, mas você não cai cabelo. Você fala, putz, eu não esperava essa. Então, alguém esperava alguma coisa diferente? Alguém espera que empresários tenham influências, amizades com o ministro do STF no Brasil atual? E isso não é um regime? Desde quando isso aqui não é um regime? Então, mas vamos supor por uma coisa, e volto contigo, William. Quando
imaginemos por um momento, qualquer um de nós ministros do STF. Aí a gente vai, ministros do STF, fala, quer ir comigo na final de Palmeiras? Pô, se eu for simpatizante do Palmeiras, o que eu não sou, diria, ok, pô, legal. Peraí, quem é esse cara? Quem é o dono do avião? Tá, o dono do avião é fulano. Ok. E além do dono do avião, quem mais viaja? Porque se tiver alguma coisa vinculada com isso, você não pode viajar. Por motivos óbvios. Não pode viajar. Mas eles têm esposas que controlam coisas de processos que são especializadas em tribunais superiores. Como se tivesse algum curso de pós-graduação, mestrado, especialização em curso em tribunais superiores. Não tem. Então, qual é a especialização? Bom, ser a esposa do cara. Então, é como que perderam totalmente a vergonha. Exatamente, Segré. Eu acho que a primeira notícia ruim do dia, no meu caso, é que eu descobri que o Toffoli torce pro mesmo time que eu. Essa foi a pior notícia de todas. Você tem que trocar de time. Né? O Corinthians é Alexandre. Não sei se é bom. Pois é, a gente tá... a gente não Boca Júnior. Boca Júnior. Eu acho que eu vou torcer para algum time da Argentina, em homenagem ao Segré. Mas assim, Segré, eu acho que o que o Toffoli vem fazendo, isso não vem de hoje. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, ele anulou vários casos que envolvem a Lava Jato. Então, relação com empresários, relação com pessoas que estão envolvidas em escândalos, isso não é de hoje. O caso do Banco Master não é um caso inédito, não é de agora. Então, juristas veem, por exemplo, esse caso como um potencial Lava Jato 2.0. Porque ele vem repetindo o que ele vem fazendo. Um ministro que não chegou à Suprema Corte por méritos, porque ele reprovou em 2 concursos públicos aqui em São Paulo, nos anos 1990, chegou por indicação política. Tudo que... se ele está no posto onde ele está, é tudo por indicação política. E o fato de ele pegar um voo e ser pé frio lá em Lima, no Peru, né, justamente no dia que o meu time perdeu para o Flamengo e levou o vice-campeonato da Libertadores, ele foi, como o Segré mesmo disse, perdeu completamente a vergonha, perdeu completamente os limites, porque é um judiciário em que os ministros dão entrevistas, é um judiciário em que ministros saem por aí junto com artistas, participam de shows, dançam, publicam vídeos nas redes sociais, e é um STF em que ministros têm amizades com empresários, com banqueiros que estão com processos no STF. Então isso passou de todo o limite da ética e da moral. Mas moral nenhuma, ética nenhuma. Mas podemos jogar a culpa que o Palmeiras perdeu por causa dele. Podemos. Ele foi pé frio, eu tenho certeza absoluta. Absoluta, eu tenho absoluta certeza. Na próxima que ele não vai, então aí com certeza o Palmeiras ganha. Agora, a vida de você tá ruim, hein? Porque tem Toffoli Palmeiras, aí vai, não, eu sou do Corinthians. Pô, Corinthians, Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus, vai no Boca, professor. E aí? Nossa, eu particularmente realmente fico muito entristecido. Já tem uma coisa assim que o Aldo Rebelo também é palmeirense, né? Então sempre olhava, pô, comunista, palmeirense, me angustiava muito. Comunista nada de jatinho privado, eu entendi. Lindo demais. Mas ele mudou bastante. O Aldo Rebelo, ele conseguiu sair da árvore e entrar no processo civilizatório, né? Ele já evoluiu. Mas, continuando, vamos tentar tratar dessa questão que está sendo colocada. É curioso quando você falou que existe o código de conduta que o Fachin quer criar, que não é necessário. É muito curioso, porque a razão pela qual eles estão criando, ele se acha no direito de criar um código de conduta, é porque eles sabem que a Constituição não vale mais para nada. É isso aí. A Constituição. Então, nós podemos criar a nossa própria Constituição interna, institucional, que seria o regimento, mas o regimento tem que estar submetido, ele é uma lei submetida à lei maior, que é a Constituição, mas não, ele já coloca o regimento interno, as decisões e os códigos que ele criam, se sobrepondo à Constituição brasileira, porque já não é mais nem uma questão de falta de vergonha na cara. É a certeza de que aquela sensação de invulnerabilidade que nasce com determinadas personalidades quando vão para Brasília, que Brasília tem esse tipo de coisa. Tem um vírus que bate no coração e na alma das pessoas quando ocupam cargos lá em Brasília, com raras exceções, que é o caso do Carmona aqui. Quando ocupa determinados cargos... Mas é verdade, porque o Carmona tem outro perfil psicológico. Mas quando você atinge, eles acham que eles são invulneráveis. Acabou a sensação. Agora é a certeza.
porque eles sabem que não existe nenhuma força capaz de se contrapor aos abusos dele. E não são abusos por uma razão simples, eles romperam o pacto social e agora eles não estão nem no estado de natureza, eles estão no estado de conluio. Então eles sabem que ninguém vai atingi-los, o que eles fazem? Muito simples, nós a caminhamos independentemente daquilo que diz a vergonha, a decência, o equilíbrio, a justiça ou as leis, porque as leis são irrelevantes. Encerrando de verdade, eu lembro que eu sempre cito o Ralph Dahrendorf. Por que eu cito o Ralph Dahrendorf? Porque ele é um cara que estava estudando a queda dos regimes soviéticos ou dos regimes comunistas na Europa, na época que estavam caindo. Ele dizia, por que isso aconteceu? Não é porque a sociedade viveu em estado de anomia. Anomia é quando não existem leis, então na realidade não existem regras. É todo mundo na guerra de todos contra todos. Basicamente seria isso. Isso não é isso. Porque sempre tem um grupo que detém o poder pela força. A questão toda é quando as leis elas não têm mais força para nada. Então você vive uma nova situação, que é de caminho para a anomia. O que significa isso? As leis estão ali, mas elas são usadas para beneficiar aqueles que estão no poder e para destruir aqueles que se contrapõem aos que tomaram o poder. Ou seja, você chega a um ponto que a sociedade se fragmenta. Foi essa a razão pela qual teve a queda. Nós estamos vivendo isso. É um caminho para a anomia. O problema é que a gente não tem a nossa Sabrina. Nós não. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia trazendo as informações para vocês sobre o caso do Banco Master, né? Essa vergonha que eles não têm, né? Os ministros. Infelizmente, isso já vem acontecendo há muito tempo aqui no nosso país. Pessoal, ainda quero deixar aqui com vocês mais uma notícia sobre o STF e que vai iniciar o julgamento do ciclo do Núcleo 2 por tentativa de golpe. Segundo a PGR, os 6 acusados teriam sido responsáveis pela elaboração da minuta golpista pela proposta de neutralização violenta de autoridades, além da articulação dentro da PRF para dificultar o voto de eleitores do Nordeste nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal, STF, inicia nesta terça-feira 9 o julgamento dos 6 réus que compõe o chamado Núcleo 2 da investigação sobre a tentativa de golpe do Estado. A análise do caso está a cargo da primeira turma da Corte, que decidirá sobre as acusações formalizadas pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, PGR, de envolvimento em uma trama para anular o resultado das eleições e promover uma ruptura institucional. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. É claro que isso é uma verdadeira mentira. Isso tudo nós já falamos aqui várias vezes, né? Eu já falei, muitas outras pessoas já falaram que isso é uma farsa. Com certeza, como que é tentativa de golpe armado, essa minuta aí nem existe, nem foi elaborada, né? Foi elaborada, mas por eles, né? Por esses golpistas que estão aí no poder, os chamados donos do poder. Pessoal, muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.